Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias e projetassem, por gentileza, Mateus capítulo 6, versículo 25. Gostaria de externar o meu agradecimento ao pastor Nilton, que nos fez o convite ontem. Nos sentimos muito honrados de estar aqui com os irmãos nesta manhã, nesta escola bíblica dominical. Pastor Nildo sempre tem confiado a nós o púlpito, para externar um pouco da palavra de Deus, e isso é muito valoroso para mim, viu, pastor? Eu amo falar das coisas de Deus e eu sei extremamente da responsabilidade de estar aqui, no púlpito, falando das verdades bíblicas. E o tema desta mensagem é vencendo a ansiedade. Está escrito, e são palavras de Jesus: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus advertindo sobre a ansiedade, mais de 2 milênios atrás. Em 2024, a ansiedade foi a palavra do ano, de acordo com alguns institutos de pesquisa. Alguns psiquiatras, terapeutas, psicólogos classificam ela como o mal do século. Jesus, que é onisciente, sabia já naquela época que nós chegaríamos a esses dias maus. E ele disse: não fiqueis ansiosos. Não fiqueis ansiosos. A ansiedade é uma preocupação exacerbada com o futuro, a tal ponto de você não conseguir viver o presente. Várias vezes nós estamos, às vezes, até dentro da casa de Deus, não conseguimos ouvir uma mensagem de 40, 50 minutos, porque estamos inquietos, ansiosos. Excesso de vídeos curtos, superficiais, sem conteúdo aprofundado. E nós sempre precisamos passar pelo processo. O processo de aquisição de conhecimento é um processo longo, é um processo demorado. É por isso que as pessoas atualmente no Brasil, por exemplo, estão com quociente de inteligência de 83. O QI é de 90 a 110, a média mundial é 100. Abaixo de 90 é preocupante, porque sai da curva lá de Newton, sai dos 95% da população, e o QI do brasileiro atingiu 83. Então olha só que preocupação. A ansiedade ela acaba te tirando a possibilidade de aprofundar nos aspectos mais profundos da vida, seja no conhecimento intelectual, científico, teológico. O que dizer de tantas ministrações que nós verificamos hoje nas redes sociais, com conteúdos superficiais, hereges, pessoas apostatadas, falando de coisas que não mais conhecem por causa, talvez, de uma ansiedade de querer aprender tudo muito rápido. Os alimentos que nós ingerimos hoje são os fast foods, são rápidos, tudo rápido. A pessoa quer desenvolver um ministério, às vezes quer ser um palestrante, um ministrante, mas ela não quer passar pelo processo demorado, ela não tem mais paciência, ela nem tem esperança. É tudo para agora. Isso é muito perigoso. Você deixa de viver com prazer o presente. Pessoas ansiosas não sentem
sabiam disso? Perde o paladar, perde prazer sexual, pessoas extremamente ansiosas. São coisas que Deus deu para o homem. Perdem o sono, tem insônia. A ansiedade é terrível. No corpo, aumenta a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos. Ansiosos sabem que a frequência aumenta, a hiperventilação. Na psique dá medo, dá apreensão, dá pânico. Mas Jesus disse: não fiqueis ansiosos. Para você não ficar ansioso, você precisa confiar. Confiar em si mesmo te deixa ansioso, porque você sabe que você pode falhar. Mas confiar em Deus te traz paz. Porque se você tem fé, você sabe que Ele não falha. Não falha. E se você confia de todo o seu coração, você também fica em um nível de paz que excede todo e qualquer entendimento. Porque a guerra pode estar a seu lado, mas interiormente você está em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas ansiosas, ou de seres espirituais que também são ansiosos. Porque no céu, Lúcifer, que não tem esse nome, mas o querubim ungido, ele ansiou tomar o lugar de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ele foi derrubado do céu, expulso, junto com um terço de anjos, que também precipitadamente decidiram trocar a glorificação ao Deus único e verdadeiro para um anjo. Lúcifer expandiu o comércio, corrompeu 33% dos seres celestiais, ansioso por poder, ansioso. Eva tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, de um fruto. Ela ansiou ser igual a Deus, saber tudo que Deus sabia. Passou para o seu esposo, Adão, e ambos caíram em condenação diante de Deus. Ansiosos. O homem do passado, ele era tão ansioso que ele ansiou construir uma torre para chegar até os céus. Babel. Bíblico. O que ele queria? Ser igual a Deus? Ele não concordava com Deus? Ele queria destituir Deus do seu trono? O que o homem tinha com essa intenção? Saul, o povo de Israel, tinha um governo teocrático. Nos dias de hoje, se nós pudéssemos transferir esse nosso regime político, seja de direita, de esquerda, de centro, você pudesse transferir esse governo para Deus, para ser teocrático, você gostaria disso? Não seria maravilhoso? É isso que vai acontecer no milênio, né, pastor Nildo? O reino milenar será teocrático. Jesus assentará em Jerusalém e nós teremos uma paz verdadeira por 1000 anos. Mas os israelitas não quiseram isso. Eles queriam uma monarquia como as outras nações pagãs tinham. Então Deus consentiu com Saul. Saul era rei. Muitas bênçãos, são muitas condições privilegiadas para um rei, não é verdade? Mas a ordem que vinha através do profeta Samuel era que
para numa batalha em que ele estava enfrentando os filisteus, ele esperasse. Só que ansioso não espera. Ansioso, né? Ele não consegue esperar, ele precisa agir rápido, sem raciocinar, sem pensar, e às vezes de maneira inconsequente e irresponsável. Saul acabou sacrificando, porque ele estava pressionado pelo povo, de fato, precisava ir à batalha, e ele assumiu a função de um sacerdote. E Deus não concordou com ele. A ansiedade de Saul tirou ele do trono, fez com que o Espírito de Deus apartasse dele. Ele perdeu tudo, irmãos, por causa de ansiedade. Abraão, Sarai, Deus fez uma promessa para ele. Diz que tiraria dele uma descendência que seria como as estrelas do céu e a areia, não é? Enorme, volumosa, um povo. Mas a promessa exigia paciência e fé. Sara mostrou incredulidade em determinado momento. Os anjos de Deus a advertiram, porque não tem nada impossível para Deus fazer, mas Ele faz no tempo dele, não no meu, não no seu. E eles tiveram, então, falar: eu não posso gerar, eu sou velha, estéril, não tenho mais, né, o costume das mulheres, é tudo muito impossível. Abraão deita com a sua escrava, nasceu Ismael. Meus irmãos, a ansiedade desse casal, porque Abraão também consentiu. Se Abraão tivesse mais lúcido naquele momento, dizia: não, vamos esperar, Deus vai fazer na hora certa. Mas Abraão gerou Ismael com Agar. E a Bíblia diz que Ismael seria como um jumento, que a mão dele seria contra todos e todos seriam contra ele. Os ismaelitas deram origem aos povos árabes, eles estão lutando com Israel até os dias de hoje. A ansiedade desse casal trouxe consequências por séculos e por séculos. Que Deus nos livre da ansiedade. Ele tem poder para fazer isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus é poder. Não é só no Velho Testamento. Quando os apóstolos estavam ali administrando a igreja primitiva, diz a palavra de Deus no livro de Atos que Deus agregava almas que haveriam de salvar. Eles viviam comunhão no partir do pão e nas orações. E Deus ia salvando, e algumas pessoas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Inclusive essa atitude de liberalidade gerava honra às pessoas que assim faziam. Eu tinha um casal lá chamado Ananias e Safira. Eles falaram: nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos fazer o mesmo porque nós também queremos ser honrados. Então eles combinaram um negócio, venderam uma propriedade, retiveram parte do dinheiro e depositaram apenas uma parte, porque eles ansiavam ficarem famosos como os demais irmãos que estavam fazendo ali naquele momento. Sabem o que aconteceu, irmãos? Vocês sabem assim como eu sei, porque vocês também são muito bons de Bíblia, não é? O Espírito Santo matou esse casal. A ansiedade pode levar à morte. Está no trânsito, né? Montes Claros acelerou, né? Eu estou aqui e visito essa cidade há muitos anos. Me casei aqui em 1998. É difícil andar aqui no horário de rush hoje, né? O trânsito, se você quiser ir para Janaúba ali por volta de 5h30, 6 horas, você gasta mais tempo dentro da cidade do que na rodovia.
Se você ficar ansioso no trânsito, você pode cometer um acidente com maior facilidade. Furar um sinal, talvez atingir um pedestre, pode te dar consequências ruins. Se você ficar ansioso por ter muitas coisas, sem passar pelo processo, pelo progresso, que é tão saboroso, porque você trabalha, às vezes você ganha um salário mínimo, aí a pessoa diz assim: o que eu faço com o salário mínimo? Eu quero ganhar 10 num dia. Então é melhor eu aplicar um golpe. A ansiedade pode fazer você roubar. Ladrões são ansiosos, sabia disso? Porque não querem esperar. Corruptos, políticos são ansiosos, eles querem tudo muito rápido. E na maioria das vezes isso não é bênção, isso é maldição. Por isso que Jesus: não andei ansiosos, não fiquem inquietos pelo que é a vez de vestir e pelo que é a vez de comer. Seu corpo é muito mais valioso do que o alimento, muito mais do que o vestuário. Olha nas câmaras dessas lojas aí, você vê as pessoas pegando pertences de dentro das lojas, porque eu tenho que vestir bem, eu tenho que comer bem, eu tenho que ter um alto padrão de vida, e eu não posso esperar o processo natural do meu trabalho, da minha poupança. Então eu acabo fazendo coisas que desagradam a Deus e que acabam desonrando o nome do Senhor e trazendo muitas consequências negativas para a minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que nós temos também bons exemplos na Bíblia de pessoas que souberam esperar em Deus. Davi mesmo estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, adorando a Deus, longe dos holofotes, longe da mídia. Se uma ovelha fosse arrebatada ali daquele rebanho, ele ia atrás do urso, ia atrás do leão e tomava de volta. Se o urso ou o leão fosse ter com ele, ele matava o urso e matava o leão, e ninguém sabia. E Deus, que é maravilhoso, não vê como vê o homem, ele vê o coração do homem. Para substituir Saul, Deus enviou o profeta Samuel. A cidade circunvizinha ali a Belém, porque Jesus nasceu em Belém, na cidade de Davi. Davi era ali, seu pai Jessé e seus irmãos moravam naquela região ali de Belém. E o profeta ungiu o rei Davi, que não se tornou rei naquele momento. Demorou 13 anos para ele ser consagrado rei em Hebrom, e depois, perante todas as tribos, mais tempo. Saul foi destituído, mas começou a perseguir Davi. Davi teve Saul nas suas mãos várias vezes, humanamente, não é? Você fazendo os seus cálculos, com o seu raciocínio, com a sua mão, na sua ansiedade, você poderia resolver aquilo ali facilmente, entre aspas. Será que Deus concordaria com Davi se ele matasse Saul? Não concordaria. E Davi esperava o seu momento. Davi não era um homem assim, exageradamente ansioso. Ele esperou, e no momento certo ele reinou sobre Israel. Um grande rei, talvez o maior rei. Com certeza, para quem visita Israel, sabe que ele é lembrado como o maior rei de Israel. Olha o caso de Jó. Jó tinha tudo: família, filhos. Deus dá testemunho de Jó, que ele era um homem realmente íntegro, mas veio mal sobre ele, ou sobreveio. Perdeu filhos, perdeu seus bens. Para nós calcularmos, seria como se fosse um Elon Musk ali, uma família Rockefeller. Era alguém que tinha, a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Então ele era um multimilionário, e ele perdeu tudo, mas depois, pior que isso, perdeu a saúde. Se você for lendo os
capítulos de Jó, você não vai ver Jó ansioso. Você vai ver que a fé de Jó ficou abalada e tal, ele teve um diálogo com Deus, com seus amigos, mas ele não ficava assim, com alguma atitude premeditada, ou ele não teve nenhuma ação temerária. Pelo contrário, Jó 19, 25, ele disse que esperaria no Senhor, o seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, ou sobre a minha situação. Ele confiava, mesmo perdendo tudo, ele confiava, ele esperava. Jó é um exemplo de paciência, a paciência de Jó, não é? Jesus, estamos chegando agora no final de ano. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo que nasceria em Belém o Redentor, nascido de uma virgem, e que ele regeria as nações, e que o seu reino não teria fim, que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Depois de 700 anos, Jesus nasce. Lucas 2 descreve muito bem ele numa manjedoura envolto a panos, numa estrebaria, os pastores sendo avisados para que fosse ali adorá-lo. Milícias de anjos celestiais fizeram-se presentes. Afinal de contas, o rei dos judeus, dos romanos, de todos os pagãos, de toda a terra, de todo o universo, o regente máximo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, nascia em forma humana. Jesus nasceu, demorou 12 anos para que ele mostrasse a sua glória entre os mestres da lei em Jerusalém. Interessante que esses dias eu estava vendo um artigo, até faz parte de uma tese de doutorado, de um historiador que tentou verificar a infância de Jesus, que a Bíblia dá poucas notícias sobre a infância de Jesus. Pastor Nildo, eu estou falando aqui, isso é extra-bíblico, óbvio, não está na Bíblia, mas dizem que Jesus estava na sua infância construindo pássaros. Meninos gostam lá de jogar bolinha de gude, usar o barro, a argila para moldar alguma coisa, uma bonequinha. Jesus estava fazendo passarinhos, e ali na beira de um riacho, e esse historiador verificou esses fatos e foi verificar em outras culturas, e ele publicou um artigo, tá? Numa revista famosa aí, inclusive ele é brasileiro, é um historiador, que os pais de Jesus, José vivo na época ainda, com Maria, aproximaram para chamar ele para ir embora. Ele bateu as palmas e disse para os passarinhos: voem. Segundo o historiador, 12 passarinhos adquiriram vida e voaram. Eu não sei se é verdade, mas eu também não posso, eu não tenho como admitir que isso não seria possível, porque todo o poder estava sobre Cristo Jesus. Já na forma de criança, com 12 anos, ele surpreendeu os intelectuais, os mestres da lei em Israel, perguntando, ouvindo, replicando, não é? Na boa tese, antitese, conversando, e as pessoas ficavam impressionadas com Cristo Jesus. Mas dos 12 até os 30 anos, o que ouvimos falar de Jesus de novo? Na Bíblia é muito pouco. Uns dizem que ele continuou trabalhando com José até José faleceu, ele continuou ajudando ali os seus familiares com ofício de carpintaria. Outros na teologia dizem que ele foi estudar, porque ele é chamado de rabino, eles entendem que ele foi estudar com os mestres da lei. Alguns ainda até atrevem a dizer qual escola que ele lá estudava, né? Mas Jesus, ele sendo Deus, ele esperou o momento, amados irmãos.
E quando ele se declarou, não é? Lendo os escritos do profeta Isaías, o Espírito do Senhor me ungiu, ele dizendo de si próprio, eles tentaram precipitar ele de uma montanha, e Jesus fazia os sinais e falava assim: não conte a ninguém. Você vai na internet hoje, às vezes você olha, a pessoa está lá fazendo tanto teatro, tanta situação para ganhar uns seguidores, ganhar uns views lá, né? Jesus não fazia nada disso. Ele falava: vá, conte ao sacerdote que Deus te curou. No primeiro milagre que ele fez, ele falou o que para Maria? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, fique em paz, porque Maria, mais do que ninguém, depois da morte de José, sabia que ele era o Cristo encarnado, o Verbo que se tornou carne e habitou entre os homens. 100% humano, mas também 100% Deus. Ninguém mais do que ela sabia disso. Ele só: espere um momento, não é chegada a minha hora. Jesus era paciente, meigo. Jesus dormia, amados irmãos, enquanto um barco ia a pique numa voraz tempestade. Dormia. Ansioso nem dorme, quanto mais quando está tendo tempestade. E os seus discípulos ali vendo que iam naufragar, e ele dormindo, descansando. Quando pressionaram ele, porque a ministração foi longa, muita gente para alimentar, Jesus não ficou andando de um lado para o outro, né? Às vezes as irmãs são mais preocupadas, né, com a despensa da casa, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, né? Como Marta, ali afadigada com as coisas, e realmente a gente tem que agir também, né? Não podemos ir para um outro extremo, deitar na rede e falar assim, né? Vamos esperar o Senhor Jesus. Não é isso. Deus nos orienta a trabalhar. Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também, mas tudo com equilíbrio, não é? Tudo com muito equilíbrio. Então Jesus pega pães e peixes, parte, dá graças a Deus, e uma enorme multidão é alimentada, e levam ainda cestos de pães sobejados para casa. Jesus não se sentia pressionado, Jesus não era ansioso. Jesus é o maior exemplo para todos nós, e Jesus sabia que ele precisava passar por um processo delicado, porque envolvia uma situação política ali, e que ele precisaria ser muito comedido para que ele fizesse a vontade do seu Pai. E a vontade do seu Pai era que ele esclarecesse a todos sobre o reino dos céus. Jesus ensinava. As conversões maiores durante a ministração de Cristo eram durante os ensinamentos. Quando é que Cafarnaum foi abalada pela pregação de Jesus, aquela ministração que começou com a mulher no poço de Jacó. Sinais também aumentam a nossa fé, mas Jesus ensinava e as multidões iam convertendo aos seus ensinamentos. E o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê tenham vida eterna. Jesus veio para uma obra maravilhosa, porque afinal de contas, essas ansiedades que já foram descritas durante essa ministração levaram a população ao caos, levaram as relações sociais ao caos. Então Deus interviu na humanidade, enviando o seu Filho, entregando o seu Filho, sacrificando o seu Filho, para que nós nele tenhamos vida, porque não havia saída para mim e para você e para ninguém.
O salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Fazer boas ações são louváveis, mas não trazem salvação. Imagens, ídolos, exemplos também não trazem salvação. Observar a natureza e tudo que Deus criou, para aqueles que têm sensibilidade e enxergam que um ser maior fez todas as coisas, também não trazem salvação. A salvação vem por Cristo. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo na forma de homem. Todos que invocam o nome do Senhor podem ser salvos. Romanos, capítulo 9, diz que se nós confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, com a nossa boca deixar a confissão pública e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Jesus nos alcançou. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. O nascimento de Cristo, um evento importantíssimo, porque afinal a luz manifestou em trevas. O mundo estava em densas trevas. E Ele veio em homem, habitou entre nós, e os discípulos viram a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que maravilha! A Bíblia não diz a data do nascimento. A humanidade comemora em dezembro. Provavelmente foi entre setembro e outubro. A Bíblia relata que esses reis ou pastores foram levar presentes a Cristo, como era o costume quando você se adentrava aos reis no Oriente. Eles levaram ouro, incenso e mirra. Às vezes nós trocamos presentes entre nós, mas eu vi uma chamada ali, agora há pouco na introdução, sobre que presente nós daríamos a Jesus. Talvez não tenhamos ouro. Eu tenho um olhinho de mirra lá em casa, alguns ml. Talvez não temos incenso, mas nós podemos observar essa grande obra de salvação e fazer com que ela valha a pena na nossa vida. Eu explico. Deus salvou todas as pessoas? Não. Ele salva quem? Aqueles que creem no seu nome. Aqueles que creem no seu nome. A dívida era grande, impagável, seja por obras, por idolatria, impossível. Cristo paga a dívida, 100% dela. Como você for ali no sistema de proteção de crédito, chega lá e fala, você deve 500 mil reais. Aí você olha e fala assim, eu não posso pagar. E aí Cristo vai lá, passa lá, dá um nada consta, e você está disponível de uma bênção tão grande. E o que você precisa fazer? Eu aceito o sacrifício de Cristo. Eu aceito o que Ele fez por mim. Se você aceitar Jesus e o sacrifício dele para zerar os seus pecados, você é salvo. Os seus pecados são lançados no mar de esquecimento. Você fica com uma nova vida, torna-se uma nova criatura. Mas incrivelmente tem pessoas que vão lá,
entre aspas, do Ceará. A hora que a dívida foi completamente quitada, fala, mas eu não aceito, eu quero pagar. Eu sou muito orgulhoso, eu sou muito arrogante, eu que fiz a dívida, eu que vou pagar. Você não consegue pagar. Não é possível você pagar. Você será condenado e lançado em um lugar que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, aonde haverá dor e ranger de dentes. Mas se você aceitar esse ato de amor, você está livre da condenação e do inferno. O paraíso te aguarda. O céu é o seu lugar. Quem converte, professor? O corpo? Não. A alma? Eu creio que somos dicotômicos. Existe divisão entre a alma e o espírito. Não é uma divisão fácil, mas ela existe. E a alma é um órgão, ou melhor dizendo, uma parte do corpo muito interessante, não é? Composto do cérebro, que é um órgão, e a alma faz uma intersecção entre o espírito e o corpo. O espírito não comunica direto com o corpo, o espírito comunica com a alma. E a alma, ela tem uma parte fisiológica, neural, as sinapses, que está no próprio cérebro, em conexão com o corpo. E quando nós falecermos, isso vai para a sepultura e vai ser decomposto, porque é matéria orgânica. A alma também tem uma parte carnal. Por isso que ela luta contra o espírito, e a luta é constante. Porém, a alma também tem uma conexão com o espírito que é imaterial. E quando nós deixarmos esse corpo, o espírito sai com uma parte da alma consciente, porque o espírito sai consciente. Então, cuidar da ansiedade é cuidar sim da alma. Antigamente, eu ouvia muito em muitas igrejas dizendo que a pessoa que tinha ansiedade, depressão, é a pessoa que não tinha fé. Isso não é verdade. Até a falta de vitamina B12 te conduz à ansiedade, é fisiológico. Então existem os profissionais, a psiquiatria, a psicologia, que podem ajudar sim no tratamento da alma, porque quando nós fazemos uma cirurgia, eu tenho um joelho aqui que eu fiz reconstrução de LCA e menisco, eu tenho uns pinos de titânio no joelho direito. O corpo precisa, você faz uma cirurgia. Para evitar que você faça muitas cirurgias ou tenha muitos problemas, faça preventivamente a academia, que era outra questão que eu não fazia quando eu comecei a ter experiências com Deus. Eu achei que o corpo era desnecessário. Que imaturidade! Porém, hoje eu estou aí, né? Já fui ali ontem no Smart Fit, estou tentando cuidar do meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo e Deus precisa dele, inclusive para falar com a igreja, para falar com as pessoas na ministração. É a voz do Luciano, não é? É o intelecto do Luciano, mas a unção é do Espírito Santo, que pode convencer todos nós aqui, inclusive eu, do pecado, da justiça e do juízo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, mas quem nasce de novo é o Espírito. Nicodemos, já concluindo, ele foi ter com Jesus na calada da noite, porque ele era um mestre, ele não queria se expor. Jesus disse para ele: necessário vos é nascer de novo. E aí ele disse, né, todo intelectual, todo racional, né? Mas como eu, sendo já um idoso, um velho, posso entrar de novo na barriga da minha mãe, pertencer ao ventre dela de novo? Jesus disse: não é da carne e do sangue, é da água e do Espírito. O Espírito nasce de novo. Seu espírito nasce com uma proteção até a idade da razão, mais ou menos 12 anos. Depois, o pecado que entrou por um homem, não é? Passa para todos os
homens e você se torna pecador, seu espírito morre. Biologicamente você está vivo, mas espiritualmente você pode estar morto. Mas quando você encontra Cristo e entrega o seu coração para Ele, Ele dá vida ao seu espírito, e o Espírito Santo passa a morar dentro de você. Você nasce de novo, não da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. Por isso, aqueles que já converteram a Cristo, façam o procedimento de batismo, catecúmeno, e depois passe por essa liturgia, porque também é um dos cultos maravilhosos que existe, né? E é uma ordenança de Cristo Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16, 15 e 16. Mas quem não crê será condenado. Experimente esse novo nascimento. Nascer de novo é maravilhoso, é bênção. Filipenses 4:6, concluindo: não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. É provado pela neurociência, irrigação cerebral sanguínea nos nossos principais lóbulos, durante os momentos de meditação e de oração. Quando nós oramos, nós podemos vencer a ansiedade, porque um dos grandes problemas da ansiedade é o isolamento social. As pessoas hoje estão se relacionando mais com pessoas, estão relacionando com o mundo virtual. Isso traz consequências gravíssimas, porque as pessoas ficam ansiosas quando não se socializam. Se não me engano, o Salmo 103 diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos e somos seres sociais. Isso ajuda a vencer a ansiedade. Mas na oração nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Então, como diz aqui o apóstolo Paulo, os nossos pedidos, porque nós temos necessidades, são conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica. E quando Ele nos entrega as bênçãos, nós devolvemos a Ele ações de graças, gratidão. O salmista diz no Salmo de número 40: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes as orações demoram para serem respondidas, mas isso é um processo que precisa acontecer no nosso relacionamento com Deus. Estabelecer confiança. Quantas vezes nós passamos por tempestades, tribulações, aflições, mas Deus está olhando para nós e verificando a nossa atitude e desejando saber até que ponto você confia nele. Até que ponto? Lázaro confiava, né? Foi ressuscitado. Nem a morte naquele momento pôde vencer o amigo de Jesus, Lázaro. E às vezes uma doença nem tão grave já nos abala profundamente, traz uma ansiedade absurda sobre nós, porque nós não confiamos em Deus plenamente. Precisamos confiar no Senhor plenamente. O salmista continua: tirou-me de um poço de destruição e de um lamaçal. Olha aí, as densas trevas que estavam sobre a face da terra.
colocou meus pés numa rocha, firmou os meus passos, a rocha é Cristo. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Como é bom participar de uma adoração verdadeira. Isso dissipa a ansiedade do seu coração. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes e nem aos que seguem a mentira. Sabia que o ansioso também é mentiroso? Porque ele precisa chegar na sua finalidade a qualquer custo e às vezes ele precisa criar situações para atingir esse objetivo. Mas o salmista diz que bem-aventurado é o homem que coloca a confiança no Senhor e que não concorda com os arrogantes e nem com os que seguem a mentira, mas gosta de viver em comunhão com aqueles que seguem a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém? Glória a Deus. Posso orar, pastor, pela igreja? Curvem então, amados irmãos, as vossas cabeças e vamos fazer um momento rápido de oração. Querido Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Pai querido e todo-poderoso, Tu que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus de amor e eterno, alcança os nossos corações agora, Pai, e livra-nos de toda forma de ansiedade. Senhor, de todas as preocupações, ó Pai, dá um refrigério. Senhor, tira a inquietude do nosso ser, acrescenta pelo poder do Teu Espírito Santo fé, esperança, amor. Que nós confiadamente, ó Pai, estejamos alicerçados em Ti. Senhor, responda às nossas orações, nós sabemos esperar o Teu tempo certo. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sempre chega na hora certa. Senhor, visita a Tua igreja, ó Pai, sonda os corações. Verifica se em nós há algum caminho errado e dissipa, ó Pai, toda forma, todo pensamento, toda condição que entristece a Ti, tudo que causa divergência, ó Deus, seja agora, Pai, dissipado para o lugar de origem, que não pertence a Ti. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós somos os Teus filhos. Obrigado por todo o cuidado, obrigado por todo o carinho, obrigado, ó Deus, pelo amor manifestado na vida do Teu Filho Jesus, Verbo que se tornou carne, sacrificado e imolado em nosso lugar, ressurreto pelo poder que há em Ti, vivo está para todo sempre. Amém. Nós esperamos, ó Pai, a nossa vitória maior. Nós esperamos, ó Pai, as mansões celestes. Nós ansiamos, ó Pai, verdadeiramente pela Tua presença. Tira do nosso coração a ansiedade pelas coisas materiais, ó Deus. Tira a ansiedade pelo que havemos de comer, vestir, beber. Tira essa ansiedade, ó Pai, mas acrescenta, Pai, a ansiedade, ó Pai, pelo céu. Nós desejamos, ó Pai, a Sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.